Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que, segundo fontes da Polícia Federal, 2 suspeitos presos pelo desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips confessaram hoje o assassinato das vítimas. Na super quarta, para o mercado financeiro, o Banco Central do Brasil e dos Estados Unidos anunciaram reajustes na taxa básica de juros. E o fim de uma era na tecnologia. O adeus ao Internet Explorer. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 15 de junho de 2022. Eu abro essa edição para contar para você uma notícia triste. Segundo fontes da Polícia Federal, os 2 suspeitos presos pelo desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips confessaram hoje o assassinato das vítimas. Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, e o irmão dele, Osinei da Costa Oliveira, o dos Santos, admitiram o crime para a polícia. Depois disso, Osinei, que foi preso ontem, foi levado nessa tarde pela Polícia Federal para uma área de buscas para encontrar a dupla. No local, os agentes encontraram 2 corpos que ainda não foram identificados e que agora vão passar por perícia. E segundo a nossa reportagem aqui da CBN, uma fonte da Polícia Federal disse que o suspeito pelo desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, o Amarildo Oliveira da Costa, que é conhecido como Pelado, disse em depoimento à Polícia Federal que o crime teria a participação de pelo menos uma terceira pessoa. Amarildo, segundo as fontes, relatou ainda que essa terceira pessoa é que teria sido responsável por atirar nas vítimas. No depoimento, ele confessou ter ajudado a enterrar os corpos. Pelado também contou que teria chegado ao local depois dos corpos terem sido queimados. E segundo ainda essas fontes da PF, os suspeitos disseram que a motivação do crime estaria relacionada a práticas de pesca ilegal na região. Para você ter uma ideia, há anos o Vale do Javari é alvo indiscriminado de pesca e caças ilegais. E também tem outras atividades clandestinas, como roubo de madeira e tráfico de drogas. Daqui a pouquinho eu vou detalhar mais para você. E enquanto eu gravo este podcast, a expectativa para que a Polícia Federal fale com a imprensa para dar mais detalhes sobre esse caso. Então, se você quiser saber em tempo real as novidades, entra no site ou no aplicativo da CBN ou também no Globoplay para você ouvir a programação ao vivo da CBN. Ou você pode acompanhar mais detalhes desse caso amanhã na edição da manhã do Panorama CBN. Combinado? Agora eu vou trazer todo o retrospecto desse caso para você entender o que se sabe até agora. Segundo as investigações, Dom e Bruno desapareceram no dia 5 de junho. Eles foram vistos pela última vez quando chegaram na comunidade São Rafael por volta das 6 horas da manhã do dia 5 de junho. E lá eles conversaram com a esposa do líder comunitário da região, que é apelidado de Churrasco. E de lá, eles partiram rumo à Atalaia do Norte, uma viagem que dura aproximadamente 2 horas, mas eles não chegaram ao destino. E a procura pelos 2 teve início no próprio domingo por integrantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja. E como eles não conseguiram localizar os 2, eles alertaram as autoridades sobre o sumiço no dia seguinte, na segunda-feira. Uma semana depois, no último domingo, a PF confirmou que foram encontrados uma mochila e documentos pertencentes à dupla. E 2 dias antes, policiais tinham encontrado material orgânico aparentemente humano na região e esse material ainda passa por uma perícia.
Bom, as investigações desse caso foi por um rumo totalmente diferente ontem, depois que uma testemunha-chave disse ter visto o Pelado carregar uma espingarda e fazer um cinto de munições pouco depois que Bruno Pereira e Dom Phillips deixaram a comunidade de São Rafael com destino à Atalaia do Norte, na manhã do último domingo, data em que eles foram vistos pela última vez. E um relatório da PF sobre esse caso, que foi enviado ao ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, mostra trechos dos depoimentos de Pelado, que admitiu ter visto Bruno no dia do desaparecimento, e de testemunhas oculares que viram a perseguição dele à embarcação de Bruno e Dom. E outro depoimento que reforça suspeitas é do procurador jurídico da Univaja, o Eliésio Marubo, que disse ter recebido do Bruno uma mensagem na qual ele temia pela vida dele e que a reunião marcada com churrasco poderia dar em algum problema. Inclusive, a TV Globo teve acesso a esse áudio em que o indigenista Bruno Pereira denunciou que pescadores ilegais do Vale do Javari estavam atirando contra equipes de fiscalização na região. E a gente está preparando uma reunião, uma articulação com a Câmara de Vereadores e a Prefeitura na comunidade de São Rafael, na sexta-feira, dia 3 de junho, que é os maiores, os grandes invasores da terra indígena, e eles vão perder o manejo de pirarucu, que demorou 10 anos para eles tirarem. Então vai tentar se fazer um grande coletivo aí para tentar empurrar eles a manter o manejo e tirando alguns deles aí, ou pelo menos os mais jovens, da invasão da terra indígena, São esses caras que estão atirando na equipe, são esses caras que atiraram na base, não só do São Rafael, do Gabriel, uns carinha de Benjamin, outros de Atalaia. Essa reunião acabou não acontecendo e no domingo, depois de saírem de São Rafael, os dois desapareceram. E voltando a falar sobre o que rola na região, em paralelo, a Polícia Federal investiga também um esquema de lavagem de dinheiro para o narcotráfico por meio da venda de peixes e animais. E isso pode estar relacionado ao desaparecimento da dupla. Segundo o jornal o Globo, as apreensões de peixes que seriam usados no esquema foram feitas recentemente por Bruno Pereira, que acompanhava indígenas da equipe de vigilância da União dos Povos Indígenas do Javari. E essas embarcações levavam toneladas de pirarucus, peixe que é mais valioso no mercado local e é exportado para vários países. E também existiam outras embarcações com tracajás, que é uma espécie de tartaruga que é considerada uma especiaria e é oferecida em restaurantes sofisticados dentro e fora do país. E essa ação de Bruno Pereira contrariou o interesse do narcotraficante Rubens Vilar Coelho, que é conhecido como Colômbia, que tem dupla nacionalidade brasileira e peruana. Segundo o jornal o Globo, ele usa a venda dos animais para lavar o dinheiro da droga que é produzida no Peru e na Colômbia, países que fazem parte da fronteira com a região do Vale do Javari, e que depois a venda dos animais é oferecida para as facções criminosas aqui no Brasil. E há suspeita de que ele teria ordenado a Amarildo da Costa de Oliveira, o Pelado, a colocar a cabeça de Bruno a leilão. Esse caso de Bruno e Dom está repercutindo muito entre as autoridades do Brasil e do Reino Unido. Hoje o presidente Jair Bolsonaro falou novamente sobre esse caso. Ele disse que o jornalista Dom Phillips era mal visto na região do Vale do Javari, onde ele desapareceu junto com Bruno Pereira, e que deveria ter redobrado a atenção antes de fazer uma excursão. Bolsonaro ainda reclamou que está sendo acionado pela justiça por causa do desaparecimento dos dois. Esse inglês, ele era mal visto na região, porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro, a questão ambiental. Então, naquela região lá, que é uma região bastante isolada, muita gente não gostava dele. Ele tinha que ter mais do que redobrado a atenção para consigo próprio. E resolveu fazer uma excursão. A gente não sabe se quando ele saiu do porto, só dois, alguém viu, ele foi atrás dele. Se foi, lá tem pirata no rio, lá tem tudo para se imaginar lá. O presidente disse ainda que Bruno e Dom resolveram entrar em uma área completamente inóspita, sozinhos e sem segurança, e diz que o governo está fazendo buscas desde o primeiro dia. Só que a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, que está atuando ativamente nas buscas, nega.
Vale lembrar que desde a semana passada, Bolsonaro tem culpado o indigenista e o jornalista pelo desaparecimento, conduta que gerou críticas da família dos desaparecidos e do próprio The Guardian, jornal inglês que tinha Dom Phillips como colaborador. Até porque Dom Phillips estava trabalhando e Bruno também. E hoje o presidente também voltou a criticar o ministro Luiz Roberto Barroso do STF por causa da cobrança de medidas do governo federal para encontrar os desaparecidos. Ontem, a Justiça Federal determinou que a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, providencie o envio imediato de forças de segurança pública para garantir a integridade física dos servidores e dos povos indígenas em todas as bases de proteção do Vale do Javari. E ao acolher essa ação movida pela Defensoria Pública da União, a Justiça Federal ainda determinou que a FUNAI apague a nota publicada no dia 10, na qual afirma que Bruno e Dom não tinham autorização para estar no território. No texto, a FUNAI ainda sugere que a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari tem responsabilidade pelo desaparecimento dos dois e disse que vai acionar o Ministério Público Federal contra a entidade. Só que a juíza Jaísa Maria Pinto, da Primeira Vara Federal, entende que a nota da FUNAI contém afirmações incompatíveis com a realidade dos fatos e com os direitos dos povos indígenas. E ela ainda proíbe a FUNAI de adotar atos que desacreditem a trajetória de Bruno, Dom Phillips e da Univaja. E se por um lado o presidente Jair Bolsonaro resolveu culpar as vítimas, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que está profundamente preocupado com o que pode ter acontecido com o jornalista britânico Dom Phillips. Essa foi a primeira vez que o líder britânico falou sobre o desaparecimento dos dois. E ele foi questionado sobre esse assunto no parlamento britânico pela ex-primeira-ministra do Reino Unido, a Theresa May. Ela pediu que o atual governo torne o caso uma prioridade diplomática. A tradução simultânea que você vai ouvir agora é da Letícia Valente, aqui da CBN. A minha eleitora Dominique Davis é sobrinha de Dom Phillips, o jornalista britânico que está desaparecido no Brasil juntamente com o indigenista Bruno Pereira. Meu nobre amigo vai garantir que o governo fará deste caso uma prioridade diplomática e que trabalhe para fazer o possível para garantir que as autoridades brasileiras coloquem os recursos necessários para descobrir a verdade e descobrir o que aconteceu com Dom e Bruno? Depois, Boris Johnson respondeu e disse ter oferecido ao Ministério da Justiça do Brasil todo o apoio que o país pedir. Você vai ouvir a outra tradução simultânea feita pelo Vinícius Passarelli, que é repórter aqui da CBN. Como todos nesta Câmara, estamos profundamente preocupados com o que pode ter acontecido com Dom Phillips. Funcionários do governo britânico estão trabalhando em estreita colaboração com as autoridades brasileiras após seu desaparecimento em 5 de junho. O ministro responsável levantou a questão repetidamente, o esforço de busca e salvamento com o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil. E o que dissemos aos brasileiros é que estamos prontos para prestar todo o suporte que eles precisarem. Agora eu vou dar continuidade a um assunto que a Bianca Santos contou para você hoje mais cedo, na primeira edição do Panorama CBN, que é sobre a votação do projeto que fixa um teto de 17% para o ICMS. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e é um imposto estadual que compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país e é responsável pela maior parte dos tributos arrecadados pelos estados. Então, por isso que existe um conflito político em torno dessa proposta. E esse teto que foi aprovado hoje vai ser aplicado nos preços dos combustíveis, energia, telecomunicações e transporte coletivo. E hoje pela manhã, a Câmara dos Deputados concluiu a votação desse projeto. Nessa nova análise, os deputados aprovaram novamente esse texto por 307 votos favoráveis e apenas um contrário. Essa nova votação foi uma estratégia do presidente Arthur Lira para evitar que os estados levem esse caso para a Justiça, já que ontem houve uma instabilidade no painel eletrônico da votação e aí a sessão foi transferida para hoje. Então, dessa forma,
Lira anulou as votações e houve uma nova votação nessa quarta-feira que confirmou o resultado de ontem. Agora eu vou contar para você o conteúdo em si do que foi aprovado, porque é uma informação muito importante, porque pode ter impacto no seu bolso. Na votação, a Câmara aprovou de forma parcial ou total 9 das 15 emendas do Senado. Os deputados mexeram, por exemplo, na regra do gatilho da compensação dos estados. Eles decidiram voltar o texto original do relator, o deputado Elmar Nascimento, e considerar a perda de arrecadação do ICMS global e não só dos 4 setores: combustível, energia, transporte e telecomunicações. Então, esses gatilhos vão ser acionados em cima de todos os bens e serviços. A Câmara também rejeitou a regra que vai considerar a variação do IPCA para fazer esse cálculo de compensação aos estados. Os deputados decidiram ainda acatar a emenda que garante o repasse dos recursos para o Fundeb e para a saúde. Essa era uma preocupação da oposição sobre a perda de arrecadação para esses setores. E depois de uma longa negociação, essa emenda foi mantida para justamente dar prosseguimento à votação. Sobre essa aprovação, o deputado Hildo Rocha, do MDB, confirmou que o projeto vai reduzir o preço dos combustíveis e diz que a política de preço da Petrobras é boa para a empresa e é ruim para o Brasil. Sem dúvida nenhuma, esse projeto de lei complementar vai diminuir o preço do combustível na bomba, assim como diminui também o preço de outros produtos que não são comercializados, que são combustíveis não comercializados através de bombas. Essa política que foi adotada é uma política que é boa para a empresa e não é boa para o Brasil. Isso não resta dúvida nenhuma em relação a isso. Mas o líder do PCdoB, Renildo Calheiros, disse que o projeto será inócuo, porque um novo aumento da gasolina e do diesel já está previsto. Esse projeto será aprovado e daqui a alguns dias todos nós iremos assistir que não valeu de nada, porque qualquer redução que se consiga agora será engolida já pelo próximo aumento que já consta da planilha do governo. Na saúde, a Prefeitura do Rio confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos na cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente é um brasileiro de 38 anos que mora em Londres e chegou ao Brasil no último sábado. Ele procurou atendimento médico no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no domingo. E esse homem, que não teve o nome divulgado, está com sintomas leves, em isolamento e sob o monitoramento da Superintendência de Vigilância em Saúde. Todas as 5 pessoas que tiveram contato com ele estão sendo monitoradas. E em entrevista à CBN, hoje o secretário municipal de saúde, Rodrigo Prado, disse que não há motivos para preocupação e que o homem fez a comunicação às autoridades de maneira bem rápida e isso agilizou o diagnóstico que foi divulgado ontem à noite. Ele está com sintomas leves e desde domingo está em isolamento domiciliar, sendo acompanhado tanto pela nossa equipe quanto pela equipe médica da Fiocruz. É um caso importado. Quando chegou aqui, ele já soube que uma pessoa que era contactante dele em Londres deu positivo para a doença, até por isso que ele procurou rapidamente o serviço de saúde. Ele foi atendido no domingo, ontem, às 11 horas da noite, mais ou menos, recebeu esse diagnóstico. Não temos motivo para preocupar nessas pessoas em torno com sintoma nenhum. Só para relembrar, a varíola dos macacos é uma doença viral que é transmitida entre humanos por meio de contato com secreções respiratórias, lesões na pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados. E os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, gânglios inchados, calafrios e exaustão. E esse é o 4º caso confirmado da doença no Brasil. Há outros 2 casos confirmados em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. E estão em investigação outros 6 casos suspeitos. Todos eles seguem isolados e em monitoramento. No mercado financeiro, hoje aconteceu a Super Quarta, que é o dia em que os investidores ficaram de olho nos Estados Unidos e no Brasil, porque os bancos centrais dos 2 países divulgaram a taxa básica de juros. Durante a tarde, o Federal Reserve, o Fed, que é o Banco Central Americano, decidiu elevar a taxa básica de juros do país em 0,75 ponto percentual.
E com esse aumento, a taxa básica de juros americana subiu para a faixa entre 1,5% e 1,75% ao ano, que é a mais elevada desde março de 2020, no início da pandemia, quando estava entre 1% e 1,25%. E o que está acontecendo é que a economia americana, ela também está sendo pressionada pela inflação acelerada. Por causa disso, esse foi o terceiro aumento consecutivo da taxa de juros nos Estados Unidos e é a maior em quase 3 décadas. Para você ter uma noção, a última vez que o Fed levou os juros básicos dos Estados Unidos em 75 pontos base foi em 1994. Momento em que a autoridade monetária tentava impedir um repique nos índices inflacionários do país. Até aqui, o Fed estava tentando fazer um aperto monetário gradual de 0,5 ponto percentual a cada reunião, para justamente tentar controlar a inflação galopante que vem afetando a economia americana. Mas a persistência da alta dos preços fez com que o Banco Central americano tomasse uma medida mais dura. E é claro que essa decisão afetou o mercado brasileiro. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 0,72% aos 102.802 pontos. No mercado de câmbio, teve uma alteração importante. O dólar comercial fechou o dia em baixa de 2,11% aos R$ 5,026. Isso depois da informação da alteração da taxa básica de juros nos Estados Unidos. O euro também fechou em baixa de 1,66% aos R$ 5,257. E após o fechamento do mercado brasileiro, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu aumentar a taxa básica de juros aqui no Brasil em 0,5 ponto percentual e passou de 2,75% para 13,25% ao ano. Esse é o 11º aumento seguido do juro e é o maior patamar desde dezembro de 2016, quando estava em 13,75% ao ano. E a expectativa é que essa taxa permaneça nesse nível até o fim do ano, porque há alguns meses o Copom está aumentando essa taxa. Para você entender melhor, para calibrar o nível dos juros, o sistema que é adotado pelo Banco Central é o de metas da inflação. Então, quando a inflação está em alta, o Banco Central eleva a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. E quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas que foram traçadas pelo Banco Central, o Copom reduz essa Selic. E o Copom resolveu aumentar de novo essa taxa porque a guerra entre a Rússia e a Ucrânia também passou a impactar a inflação brasileira por meio do aumento dos combustíveis, dos fertilizantes e também de outras mercadorias importadas. Além disso, a instabilidade na economia norte-americana, que enfrenta a maior inflação nos últimos 40 anos, como eu contei para você, tem impacto aqui, porque tem elevado a cotação do dólar em todo o planeta. Você que é internauta raiz, você lembra desse som? Na verdade, era uma humilhação, né? E por que eu estou relembrando esse momento da nossa história? Porque um peso pesado das antigas da tecnologia está se despedindo hoje da gente. E eu convidei o Tássius Veloso, que é o nosso colunista de tech aqui da CBN, para te contar essa história. Tudo bem com você, Tássius? Conta aí pro nosso Panalover. Quem é que está indo embora? E aí, Ju, tudo bem? Bom falar contigo e com os Panolovers. Hoje a gente tá se despedindo do Internet Explorer. Os mais antigos, aqueles adeptos da tecnologia, faz tempo, vão se lembrar, porque nos últimos 25 anos o Internet Explorer esteve presente nos computadores das pessoas como uma possibilidade para acessar as páginas da internet. Um programa da Microsoft que durante um certo período chegou a abocanhar quase 90% deste mercado. Aqui no Brasil mesmo, o Internet Explorer virou simplesmente sinônimo de internet. Você
acessava lá aquele ícone do IE ou o Ezinho e achava que aquilo era a internet, nem imaginava que havia outras possibilidades. Então, depois de 1/4 de século, ele é desativado e no lugar dele a recomendação é de que as pessoas utilizem o Microsoft Edge, que é o navegador atual da Microsoft para Windows, também tem para outros sistemas, mais moderno, mais seguro. Então, melhor desinstalar o Internet Explorer e ficar com o Edge. E Tassos, fiquei com uma dúvida aqui. Por que o Internet Explorer foi tão importante assim para a vida da internet, digamos assim? E outra coisa que eu queria tirar uma dúvida parece que no meio dessa história longa do Internet Explorer teve uma treta, né? Então tire todas essas minhas dúvidas aqui. Ele foi muito importante principalmente por causa da história do Internet Explorer. Quando você imagina que lá em meados dos anos 1990 a Microsoft criou um navegador e colocou no Windows, o principal sistema operacional, de graça, as pessoas não precisavam mais pagar para ter um navegador. Sim, houve um tempo em que isso acontecia. Você comprava um programa para acessar a internet no seu computador. Isso tudo mudou com o Internet Explorer. Depois deu dor de cabeça para a Microsoft, tanto que eles tiveram que enfrentar acusações nos tribunais nos Estados Unidos por práticas anticoncorrenciais. Enfim, isso dá pano para manga. E nos anos 2000, no comecinho, né? Quando ocorria a popularização da banda larga aqui no Brasil, a primeira fase dessa expansão, o Internet Explorer ele também foi muito importante, porque as pessoas utilizavam essa ferramenta. Depois caiu em desuso, lá para 2010, nessa época, o Chrome ganhou muito destaque por ser mais rápido, por ter várias funcionalidades, como a pesquisa diretamente na barra de endereços, e nessa o Microsoft Internet Explorer foi ficando de lado. As pessoas recorriam a outras possibilidades, a concorrência nessa época foi importante, era lento, tinha falha de segurança e por isso ele aos poucos foi sendo substituído. Hoje em dia o IE representa só 0,6% do mercado de navegadores. É muito pouco, existem diversas outras opções com mais tecnologia, é por isso que ele foi superado, foi suplantado depois desses 25 anos. E aí eu menciono como alternativas então o próprio Edge da Microsoft, o Google Chrome, o Firefox, o Safari da Apple, tem o Vivaldi, tem o Opera, enfim, opção de navegador não falta. Lógico que os mais nostálgicos vão ficar com um pouquinho de saudade daquela época, mas a tecnologia é assim, né? Vai chegando coisa nova, a gente vai entendendo as possibilidades, Ju, e é isso aí. Para o Internet Explorer, obrigado pelos serviços prestados, mas é isso. Até a próxima e até o próximo Panorama CBN. Obrigado pelo convite. Panorama CBN. Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim. A montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E não se esqueça que amanhã tem mais uma edição do Panorama CBN, dessa vez com Gabriel Freitas, que vai fazer companhia para você nessa quinta e sexta-feira. E eu volto na segunda-feira porque eu vou descansar um pouquinho, tá bom? Mas eu quero que você não abandone o Gabi, porque a partir das 7 horas da manhã já vai ter mais uma edição do Panorama, combinado? Beijos pra você e até segunda!